Apocalipse, capítulo 10 e capítulo 11, eu quero fazer a exposição. Hoje nós estamos chegando exatamente no meio do livro do Apocalipse, são 22 capítulos. E hoje nós vamos estudar sobre a última trombeta, ou a sétima trombeta da terceira sessão de estudos do livro do Apocalipse. Vamos fazer a leitura apenas, capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 7. Nos diz assim a palavra de Deus: Então vi outro anjo poderoso que descia dos céus. Ele estava envolto numa nuvem e havia um arco-íris acima da sua cabeça. Sua face era como o sol e suas pernas eram como colunas de fogo. Ele segurava um livrinho que estava aberto em sua mão. Colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. E deu um alto brado como o rugido de um leão. Quando ele bradou, os 7 trovões falaram. Logo que os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever, mas ouvi uma voz dos céus que disse: Cele o que disseram os 7 trovões e não me escreva. Então o anjo que eu tinha visto em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, que criou os céus e tudo que neles há, a terra e tudo que nela há, e o mar e tudo que nele há, dizendo: Não haverá mais demora. Mas, nos dias em que o 7º anjo estiver para tocar a sua trombeta, vai cumprir-se o mistério de Deus, da forma como ele anunciou aos seus servos, os profetas. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Como eu gosto sempre de frisar, antes de iniciar a pregação dos capítulos do Apocalipse, é importante nós sempre lembrarmos que a leitura que nós fazemos, ela não é uma leitura em linha, ou linear. O que isso significa? Não quer dizer que o capítulo 11 vai tratar de um assunto que ainda não foi tratado. Na verdade, do capítulo 1 até o capítulo 3, nós falamos desde a primeira vinda até a segunda vinda, só que a linguagem utilizada foi uma linguagem de diálogo. Jesus conversando com a sua igreja. Os irmãos devem se lembrar disso, não apenas as 7 igrejas da Ásia, mas elas representam toda a igreja durante a história. Do capítulo 4 até o capítulo 7, Deus fala com a sua igreja e ele vai começar a desatar os 7 selos. Então, do 1 ao 3 você tem 7 igrejas, primeira sessão. Do 4 ao 7, 7 selos, segunda sessão. Ali a palavra de Deus é de conforto à igreja, essa igreja que vai enfrentar tribulação, luta, perseguição. Deus está consolando a sua igreja, revelando que é Ele que está desatando os 7 selos. Então tudo que nós passamos, não passamos por acaso, o destino não está entregue ao léu, Deus está no governo da história e Ele que está coordenando os acontecimentos. Do capítulo 8 até o capítulo 11, nós temos a terceira sessão, tudo de novo. Só que agora o diálogo é um pouco diferente, porque ele se volta para os ímpios. Então as trombetas anunciam o juízo de Deus sobre os ímpios. O que eu gosto de ressaltar, antes da manifestação do juízo de Deus, há sempre um interlúdio. O que isso significa, pastor? Significa que existe um espaço de tempo entre o princípio, o início, que é o prelúdio, e o fim, que é o pós-lúdio. Então, esse período, esse espaço que fica no meio, a gente chama de um espaço que seria vago, um hiato, esse espaço é preenchido por acontecimentos. E o que é importante nós sabermos que, desde o primeiro capítulo, Deus está fazendo isso. Então, quando nós vamos ler esses 2 capítulos, como faremos hoje, se nós pegarmos do capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 14, do capítulo 11, nós vamos perceber esses acontecimentos ocorrendo na história. Depois vem a doxologia, que é aquele culto a Deus. Tudo isso aponta para um evento final. Qual é este evento final? Esse evento final é o arrebatamento da igreja, a ressurreição, o arrebatamento da igreja, o juízo de Deus, novo céu e nova terra. Esses acontecimentos, eles não são um após o outro. Esses acontecimentos, eles ocorrem simultaneamente.
A gente chama isso de concomitante, né? Ele não é indiviso, ou seja, você não separa eles. Ah, pastor, então vai acontecer isso, primeiro Cristo vai arrebatar a igreja, o mundo vai entrar em turbulência, o pessoal vai pensar que foi um disco voador. Não. Quando Cristo busca a igreja, arrebata a igreja, os mortos ressuscitam, os que estão vivos sobem ao encontro do Senhor nas nuvens, aí toda a terra se espanta com o acontecimento, todo o cosmo, toda a criação passa pela transformação e a manifestação do juízo de Deus. Isso tudo é simultâneo. Então não existe uma oportunidade depois do arrebatamento, como ensina a teologia do dispensacionalismo. Tem muito crente que vive de maneira negligente. Ah, se Jesus voltar eu não subir mesmo, depois eu vou ficar e vou testemunhar. Cuidado, você pode se equivocar. Mas que Jesus volte, a igreja suba e aí acaba tudo. Quem é selado pelo Espírito Santo sobe, e quem não tem o selo do Espírito, aquilo que eu mostrei do contraponto, né, da oposição, não tem a marca de Deus, tem a marca do diabo. Você vê isso em toda a Escritura. Lembra lá de João 8, João 8,44. Quem é o pai da mentira? Jesus diz que é o diabo. Por quê? Porque ele é mentiroso e homicida desde o princípio. Aí tem gente que pensa assim: ah, então isso significa que se eu contar uma mentira eu sou filho do diabo. Não é isso. O que eles estão questionando é que Jesus não é o Filho de Deus, que Jesus não é o descendente prometido em Gênesis 3,15. O que é que aconteceu em Gênesis 3,15? O homicídio, porque entrou a morte, e a mentira. O que a serpente disse para a mulher? Na verdade, o que Deus disse não é assim: quando você comer do fruto, vocês serão como Deus. A morte e a mentira. O diabo é homicida e mentiroso desde o princípio. E o que é que Deus prometeu? Que da descendência da mulher viria alguém que esmagaria a cabeça da serpente, e que ele colocaria inimizade entre o descendente dela e a sua descendência. Isso não quer dizer que os homens são inimigos das cobras, das serpentes, né? Porque ali é utilizada a imagem da serpente, mas quem tenta Adão e Eva é o diabo. O que isso significa? Que quem é filho de Deus é filho de Deus, quem é filho do diabo é filho do diabo. Jesus falou assim: vocês não creem em mim porque não é dada a vocês a revelação de que eu sou o Filho de Deus. É por isso que vocês me chamam de mentiroso, vocês não aceitam o meu testemunho, porque vocês são filhos do diabo. Então quem não tem a marca de Deus, tem a marca do diabo. Não precisa ficar com medo, não. A gente pensa assim: ah, pastor, eu sou crente, mas eu contei uma mentira, então aquele dia eu me tornei filho do diabo. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Crente também não deve mentir, mas nós precisamos entender o que significa a luz das Escrituras. O capítulo 10 e o capítulo 11 traz algo surpreendente para nós, porque ao mesmo tempo em que Deus vai revelar acontecimentos, Ele inclui a participação da igreja nesses acontecimentos. E ele começa no capítulo 10 dizendo assim: então eu vi outro anjo poderoso. Ora, é esse anjo que toca a 7ª trombeta? Não. Quem está acompanhando desde o início das exposições deve ter percebido que existem os anjos que fazem aquilo que Deus determinou como a manifestação do seu juízo, mas de vez em quando Deus envia um anjo, porque eles são ministros de Deus, para realizar alguma coisa diferente. Por exemplo, lá no capítulo 8, quando nós falamos, no versículo 3 dizia assim: outro anjo que trazia um incensário de ouro. Também não era anjo que abria selo e nem que tocava trombeta, mas era um anjo que estava acolhendo as orações da igreja. Então tinha um outro anjo participando também deste interlúdio, né, deste período. Aí no capítulo 8, do versículo 7 em diante, fala assim: ó, o primeiro anjo tocou a sua trombeta, lembra? Foi a destruição da vegetação. Versículo 8, o segundo anjo tocou sua trombeta, destruindo o mar. Versículo 10, o terceiro anjo tocou sua trombeta, destruição dos rios, da água doce. 12, o quarto anjo tocou sua trombeta, destruição da luz dos astros. Aí no capítulo 9, o quinto anjo tocou sua trombeta, surge aquele exército infernal que eu tratei no domingo passado. Versículo 13, o sexto anjo tocou sua trombeta, aí vem aquele exército de cavalos, né, com seus cavaleiros, que eu falei que representa todas as guerras. O primeiro, que eram os demônios, não é dado o poder de matar os homens, mas este era dado o poder de matar uma terça parte.
ou seja, as guerras matavam as pessoas. E você vai ver, por exemplo, no versículo 15, os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, também não eram anjos que tocavam trombeta. Há muitos anjos citados em Apocalipse. No capítulo 10 começa dizendo: aí eu vi um outro anjo. João vê um anjo poderoso. E o que nos chama a atenção é as características deste anjo. Por que é que ele chama este anjo de poderoso? Porque ele tem uma missão e ele traz evidências nele, no seu estereótipo, no seu tipo de ser, no seu jeito de ser, que mostra essa grandeza do anjo. Primeiro ele começa dizendo que esse anjo desce do céu. Ou seja, já entendemos que do céu é de onde vem a ordem que ele vai obedecer. Ele vem do céu. O céu é o centro de comando da história. Aqui ocorrem as ações. As ordens vêm do céu. Depois ele diz que ele estava envolto numa nuvem. Isso aqui é o símbolo da glória de Deus. Você vai ver isso, por exemplo, em Êxodo capítulo 19. Quando Deus fala com o povo através de Moisés, da mediação de Moisés, a nuvem envolve o Monte Sinai. É a presença de Deus, a glória de Deus. Você vê isso em Atos capítulo 1, versículo 9. Diz que quando Jesus ascendeu, ele subiu aos céus, uma nuvem o envolveu, representando também a glória de Deus. Você vai ver isso em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, quando diz que ele virá nas nuvens e todo olho o verá. Todos os homens verão Cristo voltando, ele virá nas nuvens, representando também a glória de Deus. Diz que este anjo, aqui no capítulo 10, um arco-íris estava acima da sua cabeça. Arco-íris em Apocalipse significa aliança. Vocês não se lembram? Capítulo 4, capítulo 5, da visão do trono de Deus, havia um arco-íris, ou um arco em volta do trono, cuja cor era semelhante à esmeralda. Lembrando que Deus tem uma aliança com o seu povo. E a sua face era como sol. As línguas são um sinal para os descrentes, ou seja, para aqueles que não são crentes ainda, e não para os que creem, não para os que estão na igreja. A profecia, porém, é para os que creem e não para os descrentes. Assim, se toda a igreja se reunir e todos falarem em línguas e entrarem alguns não instruídos ou descrentes, não dirão que vocês estão loucos? Não acontece isso? Antes da minha conversão, eu jogava futebol próximo a uma congregação da igreja, e os irmãos eram bem pentecostais, eles ficavam falando em línguas. Eu ficava incomodado com aquilo. Eu chegava na porta da congregação e gritava: seu bando de louco! Uma vez eu joguei a pedra no pastor enquanto ele pregava. Era molequinho, mas era terrível. O que Paulo está dizendo é que se alguém não crente entrar na igreja e todo mundo estiver falando em línguas, eles vão achar que vocês estão loucos. Por quê? Porque eles não vão entender o que vocês estão dizendo. E quando você não entende o que o outro diz, qual é a sensação que você tem? Sensação de juízo. É por isso que ele vai citar essa expressão: dirão que vocês estão loucos. Isso aqui é Isaías. Isaías 28, do 11 ao 12. Quando Deus diz que vai trazer uma nação estranha para trazer julgamento em Israel. E eles não entenderiam que aquela nação estava planejando para destruí-los, porque o idioma deles não era conhecido. Então, quando vocês ouvirem línguas estranhas, vocês entenderão que chegou o meu juízo. É isso que Paulo está dizendo. No dia de Pentecostes, por que é que Deus fez o povo falar em outras línguas? Porque as pessoas de diversas nações que foram lá e ouviram das grandezas de Deus, sentiram o juízo de Deus. A palavra de Deus nunca volta vazia. Quem entende a palavra e a recebe de bom grado, ele recebe a graça de Deus. Quem não entende a palavra ou não a recebe de bom grado, ele recebe o juízo de Deus. Mas ela nunca volta vazia. Ela vai cumprir o propósito para que ela foi designada. Quando Jesus pregava em parábolas, os discípulos falavam assim: mestre, nem todo mundo entende o que o Senhor diz. O Senhor precisa explicar. E o que ele diz? A quem o Pai quiser revelar. Então nem todos entendem.
Eu sei que há muitos mistérios e a revelação de Deus ela é progressiva até hoje. Tenho 35 anos. Isso vai continuar a minha vida inteira. Eu vou estudar a Bíblia e eu vou progressivamente conhecendo a Deus. Ou você sai daqui todo culto, não é possível que nem pelo menos um culto você não diga assim, poxa, aprendi, né? Ou Deus me trouxe uma revelação mais ampla. É maior, o conhecimento é maior. É por isso que é difícil para pastores que não estão acostumados a pregar expositivamente, pregar em igrejas onde prega expositivamente. Porque ele não consegue argumentar se o povo conhece. Então, a mente vai abrindo e você vai conhecendo mais a Deus. Então ele está dizendo isso. Agora ele fala assim, mas se entrar algum descrente, ou seja, alguém que não conhece a Deus ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador e por todos será julgado. Ou seja, todos nós vamos falar da palavra de Deus. E quando alguém entrar, ele vai ser julgado. Não é um julgamento temerário, ó, seu pecador, seu miserável. Ele vai entender que ele está na vida de pecado. E aí olha o que diz a palavra: e os segredos do seu coração serão expostos. Alguém certa feita disse assim: esta passagem da Bíblia é aquela passagem que se aplica quando alguém chega aqui e fala assim, ó, Deus está me revelando o segredo do seu coração. Você está assim. Os segredos do seu coração serão expostos. Assim ele se prostrará, rosto em terra, e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está entre vocês. Nós temos que terminar o versículo. Sabe o que isso significa? Se um descrente entrar na igreja e houver a exposição real, viva, correta e fiel da palavra de Deus, ele vai ser confrontado com a verdade de Deus, e se ele reconhecer os seus pecados, ele vai se prostrar, e os segredos do seu coração, ele vai dizer assim: eu sou um pecador, eu bebo, eu fumo, eu me prostituo, a minha vida é uma desgraça, eu estou aprisionado. Os segredos do seu coração serão expostos, e ele, com o rosto em terra, vai adorar a Deus e vai dizer: realmente Deus está entre vocês. Está vendo a importância da palavra de Deus? É isso que Deus disse a João: não pare de profetizar, não deixe de falar. Nós temos que comer este livrinho, nós temos que nos alimentar da palavra de Deus. No capítulo 11, vai apresentar cenários diferentes. Eu vou dividir em 4 cenários para ir mais rápido. O primeiro, a igreja é representada pelo santuário de Deus sendo medido. Versículo 1 do capítulo 11. Deram-me um caniço, né? Uma planta, semelhante a uma cana, semelhante a uma vara de medir, e me foi dito: vai, meça o templo de Deus e o altar, e conte os adoradores que lá estiverem. O que é importante nós observarmos é que a linguagem de santuário representa Deus com o seu povo. Eu já disse isso em capítulos anteriores. Então, quando ele mede o templo aqui, não é algo futuro. Ele está vendo a igreja sendo medida. A igreja do Senhor, Deus com o seu povo, simboliza apartar ou separar o povo de Deus. Podem perceber que, se vocês continuarem na leitura, vai dizer que aqueles que estão no átrio exterior, fora do templo, a estes ele não deveria medir. Ou seja, Deus só tem compromisso com aqueles que estão inseridos no corpo. Não existe crente sozinho, crente que não congrega, crente que serve a Deus sozinho. A igreja que vai morar no céu é o corpo, são os santos. Você não vê um sozinho, não. Você vai ver todos juntos. Aí vai usar uma linguagem interessante, né? Vai falar sobre 42 meses ou 1260 dias. Em outras linguagens, ou mais à frente, vai falar sobre um tempo, tempos e metade de um tempo. Ambos representam a mesma coisa. Aí nós temos que entender as profecias de Daniel, 70 semanas de Daniel, ou 70 setes, 42 meses, 42 vezes 30 é 1260. Tem gente que fica tentando calcular isso aqui, para falar que são 7 anos, e são o período da tribulação, e depois da grande tribulação. Não, isso aqui é o período da igreja. A linguagem 42 meses é uma linguagem utilizada porque ele está medindo as cidades. Isso era uma linguagem de meses utilizada para sitiar as cidades em tempo de guerra. Representa a igreja na atual dispensação, da primeira vinda à segunda vinda de Jesus.
Por que então ele muda para 1260 dias? Ele vai falar das duas testemunhas. O testemunho cristão é diário. Então ele muda a linguagem de meses, de sitiar a cidade, para dias. Mas é a mesma coisa. Depois ele vai utilizar a palavra de um tempo, tempos e metade de um tempo, que é 3 anos e meio. Eu vou explicar um pouquinho mais à frente. Esse período é um período que representa a luta da igreja na pregação do Evangelho. É uma linguagem que Deus dá a João. É uma linguagem que nós chamamos de taquigráfica, é uma técnica. Os irmãos se lembram do governo de Hitler? Não tinha suástica. Aquilo era um símbolo. O que aquilo representava? Aquilo representava que ele ia dominar o mundo. Então, é um símbolo que Deus utiliza para mostrar que vai parecer, neste período, que o mundo venceu a igreja. Nós vamos entender isso aqui alguns versículos à frente. Os dias que nos esperam não são bons. E eu gosto muito de frisar isso. Crente em Jesus tem que estar firmado na rocha. Se vocês estiverem esperando tempos bons, se preparem. Deus pode trazer um refrigério para a nossa igreja, para o nosso país, para nós em particular? Claro que pode. Mas a palavra de Deus não nos promete dias melhores. Segunda parte, a igreja é representada pelas duas testemunhas. Nós vamos ver isso quando ele fala que as duas testemunhas são lançadas, né? Depois no versículo 4 diz que as duas oliveiras, ou os dois candeeiros, isso aqui representa Josué e Zorobabel, Zacarias 4, do 1 ao 7, na época em que eles pregam para a restauração de Israel. O que representa essas duas testemunhas? Também a igreja. É o tempo em que a igreja está pregando. Mas por quê? Parece que é Moisés ou parece que é Elias. A linguagem utilizada representa Moisés, o mediador da lei, e Elias representa os profetas. O Antigo Testamento, a lei e os profetas. Jesus, quando mandou pregar o Evangelho, ele mandou ir de 2 em 2. Então essas duas testemunhas, elas estão pregando. O que isso significa? Que a igreja está pregando a palavra. Lembra do cavalo branco? Pregação do Evangelho da paz. Nós estamos dia após dia testemunhando a transformação. Só que o pastor diz que essas testemunhas vão ser mortas e os seus cadáveres serão expostos em praça pública. O que isso significa? Que haverá um tempo em que parecerá que a igreja está morta, que o mundo vai vencer. E a perseguição vai ser tão grande, tão intensa, que eles vão comemorar. É por isso que ele começa utilizando essa linguagem, né? Santuário, falando da vocação da igreja, medir o santuário. Depois, testemunha, duas testemunhas, quer dizer, a igreja que proclama o Evangelho. Nós temos a vocação para servir e para pregar a palavra de Deus. Este é o referencial. E notem no texto que eles se vestiam de pano de saco. A pregação verdadeira é a pregação de arrependimento. Não é para pregar, vem para Jesus que a sua vida vai ficar 100%. Não é para pregar dizendo assim, ó, vem para a minha igreja, porque a minha igreja é top. Porque na minha igreja tem o programa do homem ao máximo, da mulher super virtuosa, do projeto financeiro, vencendo os desafios. Não! Você tem que pregar dizendo assim, nós estamos em pecado e precisamos nos arrepender, porque Cristo Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É isso que as testemunhas fazem, é por isso que eles são perseguidos. Crente que não prega arrependimento não vai ser perseguido, não. A linguagem de candeeiro e de oliveira representa também sacerdócio e reinado. Em Zacarias capítulo 4. A igreja como reino, ou como aqueles que reinam com Cristo, ela precisa fazer o quê? Ela precisa pregar o Evangelho. Agora, como ministério sacerdotal, o que a igreja faz? Ela dispensa os sacramentos. É isso que nós temos que fazer. Pregar a palavra de Deus e pronunciar ou comungar os sacramentos. O batismo e a ceia, só. Todo o restante que nós criamos são estratégias de crescimento. A igreja é chamada para pregar o Evangelho e para obedecer a Deus através dos sacramentos.
Quem participa da ceia e não tem a sua vida transformada, diz que ele toma e come juízo para si. Se você participa disso aqui e pensa assim, isso aqui não dá nada não, e já participei, já faz 15 anos que eu faço isso, continuo pecando do mesmo jeito, não mudo, o dia vai chegar. Porque aquele que come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, ou seja, sem pensar na seriedade, é por isso que diz que há muitos entre vós fracos, doentes e que dormem. Há crente que nunca vai vencer, porque ele fica tomando a ceia, ele participou do batismo e ele não assumiu o compromisso. Ele professou publicamente, ele veio na igreja, foi recebido e disse assim: irmãos, eu estou aqui para servir a Deus com os irmãos e eu vou até o fim. Aí ele vira as costas e abandona tudo. O Senhor rejeitará este. O texto que o William leu é perfeito. Levar o vitupério de Cristo, a vergonha, fora do arraial. Sabe o que isso significa? Quando os israelitas pecavam, eles precisavam pegar um animal proporcional ao pecado. Uma pombinha, uma rolinha, ou um bezerro, ou uma ovelha. E quando eles atravessavam o arraial para levar o sacrifício, todo mundo olhava e sabia que ele tinha pecado. Aquilo era confissão pública. Hoje nós vivemos um tempo que o camarada peca e ele fica escondendo a vida dele. O pastor não sabe, os presbíteros não sabem, minha mulher não sabe, meu esposo não sabe, fica se prostituindo, fica fazendo negócio sujo, mas Deus sabe. E Ele trará à tona os segredos do coração dos homens. Não há nada que ficará encoberto aos olhos de Deus. Então nós temos que carregar sim a vergonha da cruz. A vergonha da cruz. E não a vergonha dos nossos pecados. Versículo 7. Quando eles tiverem terminado o seu testemunho, esse tempo em que a igreja prega vai se findar. Quando? A besta que vem do abismo os atacará. A besta aqui, ela representa um governo, um sistema do mundo. E irá vencê-los e matá-los. Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que figuradamente é chamada Sodoma, Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor. Então, Sodoma lembra imoralidade, Egito lembra opressão, onde o povo foi escravizado, e onde o nosso Senhor foi crucificado, Jerusalém, rejeição. Os 7 anos, a última semana de Daniel, o último 7, que é o período da dispensação da graça de Deus, ele é dividido entre 3 anos e meio, grande, e 3 anos e meio, curtinho. É o que Jesus disse em Mateus capítulo 24, que nos últimos dias, no período da grande tribulação, ele ia abreviar, porque senão nem os escolhidos suportariam aqueles dias. Nós vamos entrar num período em que a igreja, esta igreja que nós conhecemos, ela será morta, ou parecerá que está morta, pela besta que sobe do abismo. Um sistema mundano vai sufocar a existência da igreja. Nós não vamos ter no futuro, se for na nossa geração ou na próxima, essa instituição, igreja assim, presbiteriana renovada, Assembleia de Deus, Nazaré, não vai existir mais. O sistema não vai mais permitir. Vocês percebem já isso acontecendo ou não? Vai chegar um tempo que as pessoas não vão admitir a igreja. E sabe o que eles vão fazer? Olha o que diz o versículo 14. Versículo 11 ao versículo 14. Diz assim: mas depois de 3 dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus. E eles ficaram de pé e um grande terror tomou conta deles, daqueles que os viram. E então eles ouviram uma forte voz do céu que lhes disse: suba para cá. E eles subiram para o céu numa nuvem, enquanto os seus inimigos olhavam. Naquela mesma hora, houve um forte terremoto. 1/10 da cidade ruiu, 7.000 pessoas foram mortas no terremoto, e os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória ao Deus do céu. O segundo ai passou e o terceiro ai virá em breve. Então houve um período em que a igreja foi perseguida e os seus corpos foram expostos. Isso aqui é símbolo. E aqueles que viram a igreja morta, as testemunhas mortas, o que eles fizeram? Eles mandavam presentes para os outros e comemoravam e festejavam. E eles diziam que
e estão mortos aqueles que nos atormentavam. A pregação do Evangelho atormenta, porque a pregação do Evangelho confronta o homem natural. Toda verdadeira pregação, ela causa incômodo nas pessoas, porque mexe com o nosso ego, mexe com a nossa natureza pecaminosa, mexe com a nossa tendência. E haverá um tempo em que o mundo vai comemorar, porque a igreja não existe mais. Eles vão dizer assim: ufa, acabou. Eu vou falar graças a Deus, né? Acabou. Aqueles que nos atormentavam, chega. Foi proibido a igreja. É claro que ela vai continuar existindo como um fogo de monturo, né? Queimando por baixo. Os remanescentes vão permanecer. Mas muitos serão humilhados. E não vai mais ser permitido instituição, igreja. Então usufrua, enquanto você pode. Venha na igreja, ouça a palavra de Deus, participe dos sacramentos, se envolva mesmo, porque haverá um tempo em que não será mais permitido. E aí, do versículo 11 ao versículo 14, começa a manifestação desse juízo de Deus. Essa semana de anos aqui, que está entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, ela que é abreviada, acontece alguma coisa que nos chama a atenção, que é, ouve-se, né, depois que eles estão mortos, ouve-se, existiu, depois de 3 dias e meio, entrou um sopro de vida da parte de Deus, e houve um terror que tomou conta daqueles que os viram. O que significa o espírito de vida? Isso significa o arrebatamento da igreja. A igreja que aparentemente não existia mais, que não tinha mais cristãos sobre a terra, muitos já haviam sido mortos, e a humanidade sem Deus estava comemorando. Agora o espírito de vida, aquele mesmo, né, sopro de vida lá de Gênesis, ele vem e ressuscita, ele levanta os mortos, ao ponto que aqueles que estiverem na terra ficarão apavorados. Tem noção do que é isso? Há um mistério no Novo Testamento que uma vez o Pedro me fez uma pergunta na escola dominical, eu não soube responder e não sei até hoje. E várias outras pessoas que eu perguntei não sabem, eu acho que ele também não tem como saber. Quando Jesus ressuscitou, o texto do Evangelho diz que muitos ressuscitaram. E eles entraram nas cidades vizinhas. Você já imaginou o espanto? O poder da ressurreição de Jesus trouxe à vida muitos que estavam mortos. Só que eles morreram depois de novo, assim como Lázaro. Porque a ressurreição aqui envolve o elemento glorificação. E neste dia os mortos vão ressuscitar, o espírito, o fôlego de vida vai voltar neles. E vai haver um terror sobre aqueles que estiverem na terra. Então, eles vão ouvir uma forte voz do céu, que Paulo diz de trombeta, é uma figura de linguagem. No arrebatamento você não vai ouvir lá, não é isso não, né? Tem gente que nos teatros que a gente fazia, alguém tocava a trombeta, ficava desesperado, meu Deus, a trombeta tocou. É uma figura de linguagem. Vai ouvir uma voz do céu, e essa voz vai dizer o quê? Suba para cá, o encontro com o Senhor nas nuvens. Olha aí o que diz, eles subiram para o céu numa nuvem, a glória de Deus de novo aqui. E aí, ao mesmo tempo começa a destruição, enquanto seus inimigos olhavam. Então o arrebatamento não é secreto não, os ímpios vão ver os crentes sendo arrebatados, e enquanto isso começa em etapas a destruição ou a transformação da terra, né? Quando usa a linguagem assim, um forte terremoto, 1/10 parte da cidade ruiu, 7.000 pessoas foram mortas no terremoto, sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória ao Deus do céu, mas eles não vão se arrepender. Mais à frente vocês vão ver que eles começam a blasfemar de novo contra Deus. O segundo ai passou e agora o terceiro ai, que é a última trombeta, virá. Até aqui nós temos visto de novo a manifestação do juízo de Deus. Terceira parte, o anjo toca a 7ª trombeta, a alegria dos remidos e o pavor dos ímpios, versículo 15 ao versículo 18, que vai revelar o quê? Nós devemos lembrar que o toque da 7ª trombeta não é um toque de um dia. Isso aqui representa dias. É como se o anjo ficasse tocando. Isso aponta para o fim de todas as oportunidades. Isso que nós temos hoje, essa pregação, não haverá mais.
fecha a porta da arca. Lembra de Noé? Quando Noé fez 600 anos, 30 dias, 1 mês e 16 dias, ele entrou na arca, a porta se fechou e houve 40 dias e 40 noites de chuva e não ficou um único sobrevivente. A porta da graça vai se fechar. Isso aqui manifesta o juízo de Deus. Olha o versículo 7, lá do capítulo 10, para nós lembrarmos. Mas nos dias, olha, não é o dia em que tocar a trombeta, mas nos dias em que o 7º anjo estiver para tocar a trombeta, vai cumprir-se o mistério de Deus, da forma como ele anunciou aos seus servos os profetas. Foi o último versículo que eu fiz na leitura quando iniciei a pregação. O que é que os profetas anunciavam? Juízo. Todo profeta do Antigo Testamento anunciava: Deus vai manifestar o seu juízo, Deus vai manifestar o seu juízo. E a nação de Israel se arrependia, depois abandonava de novo, adorava outros deuses. Deus chamou a igreja, Jesus pregou o Evangelho, anunciou o Evangelho, os apóstolos fizeram os pais da igreja, veio a reforma da igreja, vieram os avivamentos, veio o tempo da nossa igreja, estamos aqui, estamos fazendo a mesma coisa. O juízo de Deus vai vir, o juízo de Deus vai vir. E tem gente que fica pensando assim: mas já faz 2000 anos, não veio ainda. O juízo de Deus vai vir e vai se cumprir o que ele anunciou aos seus servos, os profetas. Último lugar, a igreja no céu é em comunhão íntima com Deus, em contraste com os ímpios que serão atormentados. Versículo 19. Então foi aberto o santuário de Deus no céu, e ali foi vista a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. Eu acho que esse é o ponto mais difícil de nós explicarmos em Apocalipse. O que é, então, o novo céu e a nova terra que João viu? Será que eu vou morar numa cidade cujas ruas são de ouro e prata e pedra preciosa? Ou será que eu vou viver num jardim como no Éden? A visão de João, simultaneamente, é a manifestação da glória de Deus no arrebatamento, a terra, essa criação que nós conhecemos hoje, passando por manifestações cósmicas, o sol, as estrelas, a lua, todos os astros, o firmamento sendo abalado. A Bíblia diz que haverá esterto, estrondos, terremotos, os homens em desespero dizendo aos montes: caí sobre nós e nos esconda da ira do Cordeiro, daquele que está sentado no trono. João vê tudo isso ao mesmo tempo, a igreja subindo, a terra passando por essas transformações. Agora, deixa eu explicar para você o que é o novo céu e a nova terra, em poucas palavras. O novo céu e a nova terra é quando a manifestação de Deus vai tocar o tempo e o espaço de maneira que nós chamamos interpenetrante, ou seja, vão se penetrar simultaneamente. Ao mesmo tempo em que todas as coisas criadas estão sendo transformadas, porque, irmãos, a linguagem destruir a terra não quer dizer que Deus vai tacar fogo em tudo. A linguagem de destruição na Bíblia não é aniquilação. A Bíblia diz que os ímpios serão destruídos na ira de Deus. Eles não vão deixar de existir. A destruição é o juízo. Então, toda a criação que vai enfrentar esses abalos cósmicos, essa criação, como diz Pedro, que vai ser como que provada pelo fogo, ela vai ao mesmo tempo tocar o tempo e o espaço, interpenetrando o físico e o espiritual, dando a realidade de uma nova existência, entendeu? Não, nem eu. É isso que ele está dizendo. É como se você fosse fundir. Quem já brincou com massinha? Eu brinco com a Joana com massinha. Pega uma massinha amarela e uma vermelha e mistura uma com a outra, fica laranja. Deus não vai desfazer da sua criação. Ele não vai tacar fogo no mundo e puf, acabou tudo. Isso aqui é importante para a gente entender. Tem gente que fala assim: eu vou morar no céu. Mas o que é o céu? Ah, sei lá o que é o céu. Faz só 50 anos que eu estou na igreja, não consegui entender o céu ainda. 1 Pedro 3,15: que estáis, pois, preparados para responder com mansidão e temor a qualquer um que pedir a razão da esperança que é em vós. Então, se você fala assim: eu vou morar no céu, se esforce pelo menos para entender na linguagem bíblica o que é. Então Deus vai transformar a criação.
Nada do que foi criado será desprezado. Ele vai fazer como no jardim do Éden, só que com a manifestação da sua glória. Não vai haver a separação entre o físico e o espiritual. Tem gente que pensa que no céu, Deus não quer saber mais do físico. Como não, se Ele vai ressuscitar o seu corpo? Mas é aqueles que morreram há 1000 anos atrás, não tem nem ossinho mais. Mas todos os elementos que compõem o corpo os elementos estão presentes no solo, sejam em moléculas, sejam em partículas. Deus vai de maneira miraculosa trazer a existência. E a Bíblia diz que a terra dará aos seus mortos. Deus não fez o homem separado, não. A morte física veio por causa do pecado. Mas Deus vai trazer de novo. Isso aqui é um conforto para nós. No céu vai ter muito trabalho. Vai ser maravilhoso. Quando a gente chegar lá no capítulo 21 e 22, fala da árvore da vida, do rio que jorra do trono de Deus, da árvore cujas folhas servem de cura para as nações. Eu vou colocar uma deixa aqui, como diz o pastor Eliseu. Eu já fiz para alguns irmãos que me perguntam. Imagine você, no seu melhor estado físico, na sua saúde assim, no melhor momento que você já teve da sua saúde física. Agora some este momento ao seu melhor momento financeiro. Certo? Você teve um melhor momento financeiro, mas imagine um momento com bastante dinheiro. Agora some isso sem nenhum problema, sem sofrimento, sem tristeza, sem preocupação nenhuma. Agora pegue tudo isso e coloque numa viagem inesquecível. Lençóis Maranhenses, lá no Rio Grande do Norte, sei lá, no Morro do Careca, lá em Natal. Eu fui para lá, é fantástico. Imagine você bem, sem problema, no melhor lugar do mundo. É sonho, é um sonho. Quem não quer isso? De bem com Deus, de bem com todos os homens, de bem fisicamente, bem financeiramente, de bem com o mundo perfeito. No céu vai ser melhor do que isso. Não vai existir preocupação. Não vai ter que ficar preocupado em trabalhar para pagar as dívidas do mês, porque isso aí vem da maldição, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Lá em Isaías 65, 66 diz que o homem vai trabalhar e vai ver o fruto do seu trabalho. Então quem é preguiçoso não vai morar no céu, porque lá você vai trabalhar. A diferença é que lá você não vai cansar e você vai ver o produto do seu trabalho, ninguém vai usufruir dele. Que coisa maravilhosa! Você vai sentir alegria, nós vamos nos relacionar. Tem gente que pensa que no céu Deus vai dar um choque nele, ele vai esquecer do passado. Você não vai ficar lamentando, chorando, porque diz que Ele enxugará dos vossos olhos toda lágrima. Agora, imagine o sofrimento dos que vão para o inferno. E o inferno aqui, irmãos, é um estado eterno à presença do Deus irado. E quem vai para o inferno, não pensem vocês que ele se arrepende. Porque ele vai para o inferno, ele vai estar debaixo da ira de Deus e amaldiçoando a Deus, dizendo: maldito aquele que me trouxe aqui, que me sujeitou a isso. Ninguém vai para o inferno imerecidamente. Quem prega o universalismo: no fim Deus é amor, é impossível que Deus mande alguém para o inferno. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que os homens serão sim lançados no lago de fogo. E eu creio que aqui está o povo que vai morar no céu. Amém?